que estar em movimento. E foi aí que eu me descobri na corrida. Que eu descobri que eu amo correr, porque me faz lembrar daquilo que era a vitalidade que eu precisava para minha vida, que eu queria chegar nos 40 com vitalidade, com força e com aquela energia que eu tinha que quando eu era criança. Então eu voltei com essa positividade, com essa mudança, com essa consciência através também do esporte, né? Ele trouxe isso para mim. E isso é uma terapia, né? O esporte para mim virou uma terapia, um autoconhecimento. O que acontece é que, se nós pudéssemos ilustrar um pouco disso que a Sabrina está falando, nós somos uma fonte. Imagina uma fonte, um poço, né? Uma fontezinha de água. Nós temos essa vitalidade, nós nascemos com essa essência pura, com essa essência limpa, como uma fonte de água mesmo, que por onde vai passando, vai trazendo vida. Nós mulheres temos essa capacidade, essas habilidades. Só que as circunstâncias da vida vão jogando terrinhas ali no nosso pocinho, sabe? É um problema familiar, depois é um problema com o filho, depois é um problema de saúde, e vai entulhando, aterrando a nossa fonte, o nosso poço de água. Os nossos sonhos, né? Os nossos sonhos. E se nós não tivermos muito atentas a isso, e qual é o problema disso tudo, tá? O que eu penso, Sabrina, que algumas mulheres possam estar enfrentando? O problema disso tudo é que depois a gente atribui aos filhos, ao casamento, algo que nós permitimos que enterrasse os nossos sonhos. Quando eu não consigo escutar a minha própria voz, quando eu não consigo ouvir a minha voz interior. O que é ouvir a minha voz interior? É entender quais são as minhas necessidades, o que eu, Fabiola, preciso. É se perceber. É se perceber, é ser sensível para falar, não, isso eu não preciso na minha vida, e ter a coragem de dizer não, isso não. Não, isso sim, é a humildade que ela falou lá atrás de falar, eu não tô dando conta sozinha, eu tô precisando de ajuda. Mas eu tô precisando de ajuda me envolvendo. Viu que ela falou que ela passou a fazer parte de um grupo e esse grupo a motivava constantemente e isso foi alimentando ela de uma forma muito positiva e que conseguiu levar ela ao momento que ela está vivendo hoje. Se nós fôssemos desfolhar a vida da Sabrina e todos os desafios que ela passou, nossa, nós ficaríamos aqui acho que uma tarde inteira. Tem muita história. Tem muita história. Porque tem os desafios como mãe, tem os desafios como esposa, tem o desafio do recomeço. Esse desafio do recomeço, ele é maravilhoso. Mas tem o cumprimento da palavra. Lá em Romanos fala, o apóstolo Paulo nos orienta o quê? A renovar a nossa mente. Foi o que ela fez. A hora que nós permitimos que o Senhor renove a nossa mente. O que é renovar a minha mente? Renovar a minha mente não é fazer de mim uma mulher totalmente independente e orgulhosa, uma mulher que não precisa de ajuda, uma mulher que agora é autossuficiente. Não, é uma mulher que reconhece que precisa mudar. Precisa converter o seu caminho. Opa, eu estava indo nessa direção, acho que não tá boa, eu vou tomar essa nova direção. E são as experiências, a vida é isso. Cada dia a gente passa por uma experiência, é um novo desafio, a gente faz uma tentativa, se ela dá certo a gente prossegue, como foi o caso da corrida. Se de repente ela tivesse identificado que não, a corrida também não tá me fazendo bem, tá me deixando exausta. Mas é essa sensibilidade, é estar aberta, é estar sensível para ver o que me faz bem. E eu posso afirmar que hoje nós desfrutamos de uma Sabrina mais saudável. Quando eu estou bem comigo, eu estou bem com o outro. Eu só consigo cuidar melhor do outro quando eu cuido de mim. Nós oferecemos a nossa melhor versão, não é verdade? Quando a gente está bem, quando a gente se encontra, quando a gente olha e fala, poxa, eu também posso ter prazer. Porque às vezes a gente tem tantas tarefas, tantas coisas que a gente já acha até errado ter prazer. É errado descansar, é errado ficar bonita. Não, eu não tenho que ficar bonita, porque você não sabe o que eu faço? Eu cuido, eu lavo, eu passo, eu trabalho, Opa! Né? É estar sensível para isso, é para se perceber, para se amar como pessoa. E a partir do momento que eu comecei a me amar e me perceber, eu comecei a cuidar melhor do meu redor. Eu trabalho administrando condomínios e eu tenho que cuidar de muitas vidas. Pessoas, como é difícil trabalhar. De todas as idades, eu lido com pessoas de todas as idades, idoso, criança, jovens, adolescentes, tenho as minhas filhas, tenho a minha casa. Então, assim, essas vidas
quando elas vêm pra mim, normalmente elas vêm com muitos problemas, né? Eu administro problemas. E como eu não me conhecia, o que eu fazia? Eu trazia esses problemas pra mim, como se eles fossem meus. E isso só aumentava a minha doença. O meu estado psicológico também ficava afetado, porque eu não sabia separar. Eu achava que tudo era culpa minha. Eu trazia aquelas coisas ruins que eu sabia que, na verdade, não eram ruins, faziam parte do meu trabalho. E eu tinha que saber separar. Então, quando eu não me autoconhecia, eu não sabia fazer essa separação. E aquilo canalizava uma energia tão ruim, tão negativa em mim, que eu adoecia. Então, eu tinha doenças graves, né? Que foi aí que eu desenvolvi um câncer de colo de útero também nesse período. Eu tive uns problemas de pele muito sérios. Eu tive que ir para corticoide, eu tive que fazer tratamentos pesados. Eu tive que lidar com muitas coisas, eu tive que ver pessoas morrendo, pessoas sofrendo, e ao mesmo tempo eu também estava passando por um momento de enfrentar a morte, né? Eu estava ali, e aí, o que tu vai fazer com isso? No confronto direto, né? Tu vai assumir isso com responsabilidade, dizer, opa, isso aqui é consequência também de algumas coisas que tu vem trazendo na tua vida. Tu vai assumir isso e vai, a partir de agora, seguir positivamente e separando as coisas da tua vida, ou tu vai continuar vivendo dessa forma. E foi aí que o importante que aqui eu acho que é isso que eu quero deixar, assim, é essa autoconsciência mesmo de se conhecer, de saber o que tá afetando a tua vida, o que é bom, o que é ruim. Tu só vai saber disso quando tu se ama, quando tu se dá o primeiro lugar, assim, que tu se coloca em primeiro lugar. E eu não fazia isso. Eu era uma pessoa que não sabia dizer não. Eu dizia sim o tempo inteiro para todo mundo. E não tem problema em dizer não. Hoje eu aprendi a dizer nãos positivos. Um exemplo hoje. Nós íamos gravar às 14 e tu me pediu para as 11 ou às 19, não é? E eu disse, poxa, agora eu não posso. Se fosse em outro momento, o que a Sabrina ia fazer? Eu ia parar tudo que eu estava fazendo. Se atropelar. Eu ia atropelar a minha vida e ia fazer aquilo que tu me pediu, porque eu estava pensando em quê? Em ti. E não em mim. E não quer dizer que eu não faça isso de vez em quando, que eu tenho que parar. Eu tenho que só saber reconhecer. Dá pra ser depois? Eu posso fazer essa pergunta pra pessoa? Tem como ser depois? Eu não tinha essa consciência. Então, quando tu começa a se conhecer, se amar, se perceber e aprender quem tu é, como tu é, o que faz bem, o que faz mal pra ti, tu começa a viver mais leve, né? E tu começa a ter as coisas de uma outra forma na tua vida. E isso não quer dizer, meninas, que os problemas sumiram. Não, eles não é. Os desafios, eles são diários. A diferença é como eu assumo eles, né? Como assumir os problemas. E uma outra coisa, que guerra eu entro? Essa briga vale a minha saúde, a minha energia, a minha disposição. Quando a gente sabe se posicionar com relação à vida, seja nos mínimos detalhes, como ela falou, a hora de gravar um vídeo, a hora de permitir que o filho faça uma coisa ou não, seja a circunstância que for, a gente ganha o respeito das pessoas. Saber se posicionar, as pessoas olham para nós e veem em nós responsabilidade. Peraí, se ela falou que não, é porque ela não pode fazer. E aí, gente, o oposto disso sempre vai ter. A mente do ser humano é muito fértil. E aí, permita que o outro pense o que ele quiser. Mas você precisa se olhar e ver. Eu posso fazer isso? Isso cabe na minha agenda? Eu devo abrir mão disso para fazer aquilo? Eu vou me prejudicar ou eu vou prejudicar outra pessoa? No momento que é essa consciência, né? Eu estou prejudicando alguém, se eu não estou prejudicando ninguém, ótimo. Mas você tem que, assim, dentro da minha cabeça hoje, esse não positivo é isso. Eu saber que eu não estou prejudicando ninguém e também não vou me prejudicar. Porque eu me prejudicava muito, né? E eu abrindo mão dessas coisas... Fazendo concessões, né? Eu me prejudicava demais e gerava uma ansiedade. Gerava e aí vem o quê? Vem a tristeza, vem a angústia... Porque a gente não dá conta. Porque a gente não dá conta. Essa história da Mulher Maravilha, a gente já falou aqui num vídeo anterior, é muito bonita na tela do cinema. No dia a dia, a gente precisa saber se colocar, se posicionar. E aí eu te pergunto, qual história é mais gostosa e mais encorajadora? A permissiva, que aceitava tudo do mundo? Gente, os problemas do mundo. Eu fiz uma postagem esses dias que dizia assim... ser tudo para todo mundo é muito difícil.
é muito delicado. Os problemas, carregar o problema, os problemas do mundo é muito pesado para nós, mulheres. Escolha. Saiba fazer escolhas. Isso aqui eu vou investir a minha energia, eu vou cuidar disso aqui, eu vou dar o meu melhor para isso aqui, desde que isso não te adoeça. Nada vale a tua saúde, nada vale o teu bem-estar, o teu amor próprio. Entenda que isso não tem relação com o egoísmo, como ela falou. Não tem relação com prejudicar o outro. Tem relação com você. Nós prestamos conta da nossa vida. Eu costumo dizer que cada um vai responder por si. As coisas que me confiaram, o que eu fiz com elas? A minha saúde, a minha família, os meus relacionamentos, os meus sonhos, o meu trabalho. Isso é de responsabilidade minha. O sucesso e o fracasso da minha vida, obviamente que nós não vivemos ilhadas e as pessoas vão estar sempre inseridas nesse meio, mas é uma decisão nossa. Nós precisamos escolher o que vai ser bem sucedido na minha vida e o que não. E aí a gente vai trabalhar para isso. E a gente vai correr, gente, correr muito, tá? Né? 2 quilômetros, são quantos os últimos que você fez? Eu tô treinando para 42 agora. Uau, gente, 42. Eu vou ali, firme, 5 quilômetros, amarradona, depois ela recebe uma foto dela. Amiga, olha o que eu corri hoje. Mas são os desafios que a vida nos apresenta. E esteja ligada aos sinais. Ela vai compartilhar pra gente encerrar o nosso vídeo. Uma experiência muito legal